Olá, alunos queridos! Na nossa aula de redação de hoje, com Elu Baeta, vamos abrir as portas de um terreno valiosíssimo para a escrita da redação. E abriremos com duas chaves. As chaves da coerência e da coesão textual. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer perguntas para dar um tom sempre de conversa às nossas aulas. Então lá vai a perguntinha de hoje. Quando ouvimos a frase "você é uma pessoa coerente", o que isso quer dizer? Primeiro vamos pensar no sentido ou no conceito de coerente. Coerente nos passa a ideia de algo ajustado, algo alinhado a outra coisa, com sentido. Algo coerente, eu diria que é o mesmo que lógico, que harmônico ou cheio de harmonia. Mas vamos para o significado da palavra coerência. A palavra coerência, ela vem do latim coarentia, ou seja, o seu sentido é de conexão. Eu gosto desse termo conexão. Quando dizemos assim, eu tenho uma conexão com fulano, significa que eu de alguma maneira sou ligada àquele fulano ou àquela fulana. De alguma maneira há ali algo que nos conecta. Por isso que eu gosto tanto de tocar na origem que essa palavra traz do latim. E o que significa ser coerente no nosso dia a dia? Já que não podemos esquecer que levamos para o texto muito do que somos, do que pensamos, do que acreditamos, do que valoramos. Então, uma pessoa coerente é aquela cujo agir, cujas suas ações se abraçam às suas falas, à sua maneira de pensar. Uma pessoa coerente é aquela que aplica, digamos assim, as suas ideias, a sua maneira de pensar, as suas atitudes, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar. Logo, uma pessoa desprovida de coerência ou incoerente é aquela cujo agir, cujas ações não estão afinadas ou não se mostram afinadas com aquilo que ela fala. E um texto coerente? É aquele que apresenta uma lógica. A gente está falando aqui em lógica, em sentido, em harmonia. Então, um texto coerente, ele é lógico, ele é harmonioso na exposição das ideias, ou seja, na maneira como a gente expõe as nossas ideias. Frases, orações e parágrafos se relacionam harmonicamente. E essa harmonia facilita três coisas cruciais em um texto, qualquer texto, não só a redação, que são a clareza, a compreensão e a inteligibilidade do texto de maneira geral, que aí engloba também a interpretação. Como uma pessoa coerente, um texto com coerência apresenta uma sequência de informações, de fatos, de ideias que demonstram sentido entre si e o principal, sem apresentar nenhuma contradição. Então, um texto harmônico, ou dito coerente, um texto harmonioso, ele não apresenta nenhuma espécie de contradição. Aí vamos para uma pergunta-chave. O que significa, então, ser coerente numa redação? Ou num texto dissertativo ou argumentativo? Eu elenquei para vocês algumas questões
fundamentais, praticamente carimbos, que podemos chamar de carimbos, de o que significa coerência numa redação. Primeiro, apresentar lógica, harmonia, sentido entre a nossa opinião ou o nosso ponto de vista, os nossos argumentos e a interpretação das fontes escolhidas, que a gente já sabe que podem ser essas fontes documentais, históricas, artísticas, consensuais, etc. Ser coerente numa redação significa também sermos honestos, defendendo no texto aquilo que de fato acreditamos. Este é o sentido de honestidade no texto, e que eu faço questão de priorizar isso na cabecinha de vocês. Sermos honestos, escrever sobre o que incendeia o nosso espírito e sobre o que de fato acreditamos. Ou seja, é um texto honesto. Coerente é aquele em que estariam ali expostos, bem visíveis, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas ideologias, a nossa maneira de pensar. Uma redação coerente é também aquela que leva à folha em branco ou ao papel a voz do nosso pensamento crítico, da nossa consciência. Novamente, os valores, crenças, ideologias que formam o nosso pensamento crítico, o nosso criticismo e também a nossa consciência. Ser coerente numa redação é ainda inspirar confiança, credibilidade, compreensão, atração, sim, atração ao leitor, ao examinador do Enem, ao avaliador da prova de maneira geral. Então, quando eu sou coerente, quando eu consigo ser coerente no meu texto, eu vou me tornar um escritor confiável, crível, inteligível. A coerência é grande promotora de uma imagem positiva do nosso texto. É como se fosse a nossa marca pessoal, textualmente falando. Quando eu sou coerente, o leitor, mesmo que ele esteja nos lendo pela primeira vez, como é o caso do examinador do Enem, do examinador da UERJ, bancas e bancas que vamos encontrar pela vida, que pegarão o nosso texto pela primeira vez, mas ali já vai estar a possibilidade de a gente despertar respeito, confiança e credibilidade, que é a coerência. Um texto coerente é também aquele que gera confiabilidade no leitor, como a gente está dizendo, é visto com muitos bons olhos, assim como uma pessoa coerente. Uma pessoa coerente é sempre vista com uma boa imagem pelos outros. Assim é o texto. Quando eu sou coerente na minha vida diária, em todos os aspectos, pessoais, profissionais, afetivos, provavelmente eu consigo ser coerente também no meu texto, eu devo ser coerente no meu texto. Porque a coerência e também a coesão, elas vão participar ativamente da imagem positiva que o meu texto vai gerar no leitor. Então, já sabemos o que é ser coerente numa redação. E uma redação coerente, obviamente, é aquela que apresenta harmonia, lógica, honestidade, afinação daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, com aquilo que eu exponho no texto. E essa lógica e essa harmonia vão estar passeando entre a minha maneira de pensar, o meu ponto de vista ou a minha opinião, lembrando que sem primeiras pessoas, nem do singular e nem do plural, eu sempre frisando isso, uma afinação, uma lógica e uma honestidade nos meus argumentos, sejam eles documentais, artísticos, históricos, consensuais, por comparação também. Apresentar também essa harmonia
e essa lógica na interpretação das minhas fontes argumentativas e, finalmente, acompanhar, finalizar com essa harmonização na minha conclusão ou na proposta de solução do problema que o tema apresenta, que nós já vimos que a conclusão nada mais é do que isso. Então, coerência e coesão, está bem claro para a gente que são elementos fundamentais para uma redação conquistar o 1000. Sim, também a coesão e a coerência são elementos visíveis à nota máxima, ou pelo menos a uma redação com uma pontuação acima de 800. Não só a coesão e a coerência, elas são tão importantes quanto a norma culta, quanto a afinação ao tema, quanto a argumentação. E por que é que a coerência, a gente está tocando primeiro nela e depois falaremos na coesão. Por que é que a coerência ela é tão importante, ela é tão essencial para a conquista do 1000? Porque ela liga-se às ideias expostas no texto. Coerência tem a ver com ideias, coesão com palavras. É como se fosse assim, a harmonia entre as ideias é coerência, a harmonia entre as palavras, entre os termos, coesão. As duas se entrelaçam, uma depende da outra, uma sozinha não faz efeito. Eu tenho que ser coerente e coeso. É impossível eu ser coerente sem ser coeso. Então, assim, a coerência está ligada, mais uma vez, à exposição lógica, harmônica das ideias, das frases, dos parágrafos. E a harmonia também lógica entre as partes da redação, ou seja, entre a introdução, entre os parágrafos de desenvolvimento e entre a conclusão. Harmonia entre uma ideia e outra, entre uma frase e outra. A coerência, ela possibilita a continuidade e a lógica temática. Não adianta só eu estar afinado ao tema se eu não consigo manter do começo ao fim. Não dá para eu ser coerente nas primeiras linhas da redação, ou só na introdução, ou só em alguns parágrafos de desenvolvimento, ou só na conclusão. Não, eu tenho que ser coesa e coerente da primeira à última linha, ou seja, da introdução à conclusão. E permite também, a gente falou muito em credibilidade e compreensão, permite também a comunicabilidade efetiva, eficaz entre o autor, aquele que escreve a redação, e o leitor, no sentido de entender, de um bom entendimento do texto. Então, coerência, resumindo, é o elemento de harmonia, é o elemento de lógica entre as ideias do texto, promovendo compreensão, comunicabilidade, inteligibilidade. Promove também a credibilidade, a confiabilidade. Esta aula de hoje, nossa, ela será dividida em duas partes. São duas chaves. Hoje falaremos sobre estamos falando aqui sobre a chave da coerência. Na nossa próxima aula, falaremos sobre a chave da coesão. Para ficar bem claro, bem explicado esse tema. Então, a coerência textual, como é que eu consigo exercê-la? Já sabendo o que é ser coerente, o que é ser uma pessoa coerente, a origem do termo coerência, o que é que significa uma postura coerente na redação, como eu ser coerente numa redação. Agora vamos ver como exercer essa coerência, quais são os aspectos essenciais para eu conseguir uma coerência na minha redação. A primeira coisa que eu destaco é: escolha falar sobre um assunto que lhe gere entusiasmo, interesse, que lhe desperte sentimento. Isso eu vou falar sempre, até o último encontro nosso antes do Enem. Extraia do problema do tema uma abordagem, uma tese, a cereja do bolo que lhe desperte
não só um criticismo, mas um sentimento. O pensamento crítico ele só é possível quando eu tenho um sentir sobre aquele problema de indignação, de injustiça, de inconformismo. Isso ajudará a criar uma linha de pensamento lógica e harmônica na hora de expor as nossas ideias. Exercer a coerência significa eu fazer algumas perguntinhas, como eu tanto gosto de ressaltar. A pergunta é sempre providencial a um texto. Então, as perguntinhas, para eu ser coerente. Qual o problema do tema? Identifiquei por que se trata de um problema na realidade brasileira, por exemplo, na atualidade ou na temporalidade que o tema me trouxer. Em seguida, eu pergunto também quais as causas para tal problema existir. Por que ele existe na minha realidade? Há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática? E, por fim, como essa proposta pode de fato resolver o problema? Estas perguntinhas todas estão aí no PDF, descritas aí, para a gente não esquecer delas. Então, o primeiro passo para eu conseguir ser coerente, olhar para o problema do tema com sentimento e com um pensamento lógico, equilibrando logicamente razão e emoção, e em seguida me perguntando, identifico o problema, qual o problema, por que se trata de um problema, quais as causas para este problema existir, se há alguma solução, como e por que colocar tal solução, promover essa solução em prática e como essa proposta pode de fato resolver o problema, a tal proposta de intervenção. Então, em seguida, quando eu faço isso, quando eu seleciono os pontos importantes do que eu desejo escrever, como a gente pontua nas nossas leituras comentadas, eu acabo facilitando o entrelace harmônico e lógico das minhas ideias. Eu vou sequenciando fatos, minha opinião, razões da minha opinião, lugar onde eu busquei a minha opinião, fontes que comprovem a minha opinião, e neste entrelace de ideias eu vou harmonizando o meu texto e alcançando a tão sonhada coerência. A gente está falando aqui em como exercê-la, mas também não podemos deixar de ressaltar o que temos que evitar para não incorrermos em um texto incoerente. O que é que eu devo evitar para conseguir criar um texto coerente? Utilizar poucas palavras ou evitar utilizar-se de muitas palavras para dizer o que queremos ou para expressar as minhas ideias. Então, utilize sempre o mínimo de palavras possível. Muitas palavras, por incrível que pareça, elas não são facilitadoras da compreensão, e sim o contrário. Então, é aquilo que eu tanto peço a vocês: evitem frases muito longas. E o que seria uma frase considerada muito longa? Frases com mais de 10 palavras. Aquelas que a gente já conversou, que dificultam a minha respiração quando eu vou ler em voz alta o meu texto. Então, evite frases longas e, claro, com excesso de palavras. Evite também repetir palavras. Ela empobrece o texto e ela dificulta a coerência. Evite dizer a mesma coisa com outras palavras. Então, veja, eu tanto devo evitar repetir as mesmas palavras, eu devo ter um vocabulário, utilizar-se, do melhor vocabulário que eu possuí, da diversidade do meu repertório linguístico, como também evitar estar ali trocando palavras, me utilizando de sinonímias, de sinônimos, mas no fundo eu estou dizendo a mesma coisa e o examinador percebe isso. Outra coisa bem importante é evitar contradições de fatos. Eu digo uma coisa, é como se fosse
a gente ser incoerente no nosso dia a dia, como falamos no início, é como se eu falasse uma coisa e fizesse outra. Então, evitar contradição de fatos. Se eu falo uma coisa, eu vou procurar, por exemplo, tomando como base esse momento atual. Se eu acredito na ciência, porém eu ajo e me comporto com todas as atitudes contrárias ao que a ciência prega numa pandemia, por exemplo, não uso máscara, não higienizo as mãos com álcool, não evito aglomerações e contato físico, eu estou sendo incoerente. Eu acredito na ciência, porém eu não me utilizo de nenhuma orientação da ciência. Isto seria, de maneira bem simplista, claro, um comportamento contraditório. Evitar ainda as frases feitas, né? Isso nunca, não é nem evitar, é jamais utilizar frases feitas, clichês, estrangeirismos, modismos linguísticos. Uma coisa é a frase célebre, dita por uma autoridade numa área. Outra coisa é eu trazer boxes, clichês para dentro da minha redação. E, por fim, evitar o uso excessivo do que antes do Enem eu prometi e vou trazer para vocês uma aula sobre queísmo. Como o que empobrece o nosso texto. Então, para sermos coerentes, não podemos e não devemos nos utilizar de muitas palavras, ou seja, de frases muito extensas, muito longas, evitar repetição de palavras, evitar dizer a mesma coisa com outras palavras ou com sinônimos, evitar contradições de fatos e ideias, evitar frases feitas, clichês, modismos linguísticos e evitar o que. Então, um texto coerente e coeso apresenta uma linha lógica de pensamento, uma linha harmônica de pensamento, uma relação harmoniosa entre as ideias, sem contradições, sem repetição de palavras, sem ideias soltas. Tomando como base sua origem no latim, suas partes, as partes de um texto coerente, encontram-se conectadas umas com as outras. E também introdução, desenvolvimento, conclusão completamente interligados. Ideia central, harmonicamente desenvolvida com as ideias secundárias e essas ideias expostas entre frases e períodos com uma sequência e com uma frequência sonora, lógica, harmônica, sem excessos. Falar em coerência textual, principalmente, nós não podemos esquecer as chamadas palavras de transição. Elas é quem vão facilitar enormemente o alcance da nossa coerência no nosso texto, na nossa redação. As palavras de transição são elementos de conexão. Melhor dizendo, os conectivos, os tão conhecidos gramaticalmente conectores ou conectivos, como vocês preferirem. E o que são esses conectivos? Palavras ou termos de ligação, que permitem essa ligação lógica e harmoniosa entre os parágrafos e entre as frases. Os conectivos, eles permitem uma relação de interdependência. Mas, claro, eu queria lembrar aqui para vocês, com uma única exceção dentro da nossa redação inteira, que é a primeira linha do primeiro parágrafo do desenvolvimento, que nós vimos que os conectivos, só lá é que eles não são bem-vindos, para não gerar dependência entre o desenvolvimento, primeiro parágrafo do desenvolvimento, e a introdução. Vimos que ele deve ser, numa redação viril, ele deve ser independente. Só nele. A exceção é apenas, unicamente nessa primeira linha do primeiro parágrafo do desenvolvimento que não devemos encontrar conectivos. Fora isso, daí em diante, da segunda linha do primeiro parágrafo do desenvolvimento em diante, eles são muitíssimo bem-vindos, essenciais, fundamentais a um texto coerente, sonoro, coeso, atraente,
harmônico, sedutor. E quais são esses conectivos, essas palavrinhas de ligação, essas palavrinhas de transição, que nos permitem ir de um lugar para o outro, que nos permitem caminhar dentro do texto? Os advérbios e as locuções adverbiais, as preposições, as conjunções, os artigos. E os artigos eu devo destacar principalmente para o alcance da coesão, que vamos ver na nossa próxima aula. Mas advérbios, preposições e conjunções, tenho certeza que eles serão exemplarmente estudados também em português, gramaticalmente falando. Estejam sempre com eles muito bem afinados em mãos, porque eles são fundamentais para o alcance da tão sonhada coerência na redação. Então, os conectores ou os conectivos, termos que permitem ligações lógicas entre os parágrafos, deixando aí no PDF para vocês os vários tipos de conectores, de conclusão ou consequência, de semelhança ou ênfase, de adição, de tempo, de exemplificação, de reafirmação ou resumo, de contraste ou concessão, de espaço. Coisas assim, como quando eu digo isto é, como quando eu digo, por exemplo, eu estou ali, andando, caminhando no meu texto, e aí eu trago coisas como os conectores de exemplificação, como esses que eu falei. Os de reafirmação, por exemplo, quando eu digo em outras palavras, em resumo, em síntese, na verdade, realmente, exemplos de conectores. Então eu coloquei alguns mais usados, como por exemplo também quando eu digo é incontestável, atualmente observa-se, em consequência disso, convém lembrar, por outro lado, no que tange, a respeito essa questão diz respeito, tudo isso são expressões também, além das conjunções, das preposições, dos advérbios, eu tenho também expressões que me ajudam. Na citação de fontes, termos que vão promover a minha coerência entre a minha opinião, o meu argumento e a minha interpretação da minha fonte, que são utilizados para anteceder o processo de citação textual, terminologias como na opinião de acordo com, segundo o autor tal, para o líder do movimento tal, na visão do teórico tal, parafraseando o autor, como descrito nos estatutos, o poeta tal conceitua, como descrito, Paulo Freire ensina, como conceitua o sociólogo. Isso tudo são maneiras de eu citar as minhas fontes e que eu vou deixar aí para vocês, algumas delas mais usuais para facilitar a escrita de vocês. Então, além dos conectivos mais conhecidos, das conjunções, das preposições e dos advérbios, eu tenho conectores, expressões conectoras, expressões que vão favorecer a minha conexão e maneiras de ser coerente citando as fontes. A coerência também passa por princípios básicos. Princípios da não contradição, da não tautologia, aquilo que a gente falou mais acima um pouco, de usar palavras diferentes, mas que no fundo eu estou dizendo a mesma coisa. Princípio da relevância, o princípio da continuidade temática, que é bem importante a gente harmonizar as ideias, seguindo uma lógica entre ideia central ou tese, mais as ideias secundárias, e o princípio da progressão semântica. Mas estes princípios, os detalhes sobre cada um deles, veremos na nossa próxima aula, porque eles cabem, eles valem. Como eu disse, esta aula de hoje será dividida em duas partes. Hoje a parte 1, trazendo essa visão, esse mergulho inicial na coerência, um entendimento mais profundo, e depois faremos a mesma coisa na aula que vem, com a coesão e também com os princípios básicos da coerência. Espero que vocês tenham abraçado com carinho esse elemento tão fundamental, essa chave chamada coerência, e até a nossa próxima aula, quando traremos a coesão. Já lembrando que coerência está ligada às nossas ideias, à explanação das nossas ideias.
e coesão as palavras, a harmonia, a lógica entre os termos. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.